Você acredita em reencarnação? Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Tiago Teixeira e no vídeo de hoje eu trago informações importantes. É um assunto muito sério, um assunto que de certa forma está relacionado à minha vida, à sua vida, à vida das pessoas que você convive e à população no geral. O assunto referente à reencarnação. E caso esse não seja um assunto do seu interesse, caso isso agrida suas crenças de alguma forma, peço para que você não assista esse vídeo, porque provavelmente as informações que eu vou estar levantando aqui não vão ser úteis para você. Mas se você é uma pessoa que gostaria de saber mais sobre a verdade, que gostaria de conhecer mais a fundo sobre como a gente foi manipulado por todo esse tempo, ao longo de toda essa história, fique comigo até o fim desse vídeo que todas essas informações vão fazer total diferença na sua vida. Então, o que seria o termo reencarnação? Reencarnação seria um termo de, por exemplo, a gente é um espírito que habita um corpo. Então, da onde estava esse espírito antes desse corpo nascer? Você foi gerado, o feto lá na sua mãe, através do espermatozoide, do óvulo da sua mãe, nasceu o seu feto. E depois de um determinado tempo, 9 meses, seu feto nasceu. Pronto, nasceu você. Só que o que acontece? Nasceu o seu corpo. Mas e você em essência, o seu espírito, o que encarna ali no feto, o que entra dentro daquele bebê recém-nascido? Onde ele estava? De onde ele veio? Isso são informações interessantes que às vezes é importante que a gente se questione a respeito disso. E os orientais, o povo mais antigo, os egípcios, são pessoas que já tratavam esses termos reencarnacionistas. Tanto que no Egito você vê o que eles faziam, eles mumificavam os cadáveres, por quê? Porque eles sabiam que o espírito iria voltar novamente, só que eles tinham uma certa confusão ali, porque eles imaginavam que o espírito voltaria para o mesmo corpo. Por isso que eles mumificavam os corpos pensando numa reencarnação, eles só não tinham entendido ainda que reencarnaria num corpo diferente. Os orientais não tem nem o que não tem nem o que se falar, chineses, indianos, todo aquele pessoal do Oriente, todos acreditam na reencarnação. E até o nosso próprio cristianismo, até o próprio Jesus Cristo ensinava sobre a reencarnação. Porém, a igreja distorceu tudo isso, o pessoal distorceu tudo isso para que nós não tivéssemos essa informação. E o porquê eu vou estar trazendo para você agora. Então, onde tudo isso começou? Foi no Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553 d.C., que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. O Concílio de Constantinopla, o quinto dos concílios, não passou de um encontro mais ou menos de caráter privado, organizado por Justiniano, que, a controle de sua esposa e mancomunado com alguns vassalos, excomungou e maldisse a doutrina da pré-existência da alma. O quinto concílio de Constantinopla, em 553, bateu o recorde em matéria de desordem. Então você veja, ali em 553, esse imperador Justiniano, mancomunado com sua esposa, ele era uma pessoa que era controlado pela esposa, e o porquê de tudo isso eu vou estar trazendo mais adiante. Então o que ele queria com tudo isso? Ele queria tirar a ideia da pré-existência da alma, tirar essa ideia de que a alma já existisse antes do corpo. Só que ele estava indo contra a própria Bíblia, porque se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, tem passagens lá, quer ver, por exemplo, aqui ó, em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, onde Deus, falando para o profeta Jeremias, disse: "Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da sua madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações." Ou seja, o espírito de Jeremias já existia. Deus já conhecia o espírito dele muito antes que a mãe dele tivesse formado ele. Então, se o espírito já existia antes de o corpo ser criado, ele já pode ter vivido encarnado em outro corpo, aqui na Terra, em outro mundo ou em outras dimensões. E isso é certo. Se o espírito já existe onde ele estava, com certeza ele estava em um outro plano, né? Antes de reencarnar aqui, ele estava num outro plano. E tem até uma passagem lá no livro de João, onde Jesus fala a respeito disso, ó. "Na casa de meu pai há muitas moradas." E o que seria a casa do meu pai? Onde seria a casa do pai de Jesus, ou a casa do nosso pai? É o nosso universo. O nosso universo ele tem muitas moradas, ele tem muitas dimensões. E o próprio Jesus deixou também bem claro isso. Ele disse bem o seguinte, ó, vou repetir novamente. Em João 14, capítulo 2. "Na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do nosso pai é o universo."
O próprio Mestre Jesus deixou isso bem claro. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes mesmo que Abraão existisse, Jesus já falava que ele era, que ele já existia, que ele já era o quê? Já era esse ser que reencarnou há 2000 anos atrás para cumprir a missão dele. Então, antes que Abraão existisse, ele mesmo disse ali, e está na Bíblia. Se você é uma pessoa que segue a Bíblia, é só você consultar a sua própria Bíblia e tirar suas próprias conclusões, mas ele mesmo já disse a respeito disso. Então, voltando no assunto da Teodora lá, vamos lá investigar essa peça. Teodora, desde cedo, fez grande carreira como cortesã. E o que seria uma cortesã? Uma pessoa que possui um prostíbulo, uma dona de uma casa de prostituição de mulheres. E conseguiu que o imperador Justiniano se apaixonasse perdidamente por ela. Quando se tornou imperatriz, mandou executar 500 das suas ex-companheiras de trabalho, entre escravas, prostitutas e sacerdotisas pagãs, para se libertar de um passado que a envergonhava. E para não sofrer as consequências dessa ordem em outra vida, como preconiza a lei do karma, empenhou-se em suprimir, extinguir, eliminar e abolir toda a magnífica doutrina da reencarnação. Então você veja, a pessoa, não estou julgando, não cabe a mim julgar, eu só levanto as informações e trago aqui pra gente. Se isso é verdade ou não, mas é uma coisa que a gente vale a pena dar atenção. Então vamos supor, a pessoa era uma prostituta e depois que ela conseguiu, como se diz, conquistar o imperador e se casar com ele, o que ela mandou fazer? Mandou executar 500 das pessoas que faziam parte da vida suja dela. Para que ela mandou executar essas 500? Para que o passado dela não viesse à tona e ela não fosse envergonhada como sendo ex-prostituta e agora mulher do imperador. Então, com tudo isso, o que acontece? Como já se ensinava a lei do karma e ela não queria pagar os karmas dela, não queria que isso viesse à tona, não queria sofrer as consequências disso, manipulou seu marido e fez com que ele abolisse, organizasse todo esse concílio que teve ali em 553 para abolir esse termo de reencarnação, para que de certa forma ela se visse livre de ter que pagar esse karma futuro pelas almas das 500 pessoas que ela mandou executar. Quando aprendeu a doutrina, ficou com muito medo de reencarnar como uma escrava ou qualquer outra forma que a obrigasse a pagar seus karmas, e ordenou a Justiniano que revisse os códigos canônicos para que aquilo nunca pudesse ocorrer. Depois de um concílio totalmente fanfarrão, votou-se que a versão oficial da igreja seria a doutrina helenista, baseando-se nos conceitos de céu e inferno, adaptados catolicamente do Hades e do Olimpo, ou seja, o Hades era o inferno e o Olimpo seria o céu na teoria dos gregos, na teoria grega, com uma diferença: pela imposição de Teodora não haveria reencarnação. Então vocês vejam como que ela manipulou o fulano lá, como que ela manipulou o imperador para que abolisse. Você vê, foi um concílio meio fanfarrão, algo que não estava dentro dos conformes ali, que ele fez com que acontecesse, mas que não seguiam as leis, aboliu. E você vê, antes disso, lá em 500 e lá em 300 e uns quebrado, quando tiraram determinados livros da Bíblia, quando tiraram determinados livros para que a gente não tivesse acesso completamente a todos os livros que contam a história até aqui. Então já tiveram 2 concílios, um abolindo alguns livros e esse em 553, onde essa pessoa fez com que fosse retirada a reencarnação da Bíblia, para que a gente não tivesse acesso às informações, para que ela pregasse a doutrina de céu e inferno, porque com isso fica muito fácil te manipular através do medo. Ó, eu sou o intermediário entre você e Deus, então se você não fizer as coisas que eu quero que você faça, você vai ser castigado. É aquele negócio, aquela historinha que a mãe quer pôr medo no filho. Ó, se você não fizer as coisas que a mamãe está pedindo, o que vai acontecer? O bicho papão vai te pegar. A mesma coisa eles. Se você não fizer o que a gente quer, você não vai conseguir o lugar para o céu. E se você não ter lugar no céu, você vai para o inferno. É um lugar terrível. Então você vê que a pintura que já fazem de Deus a respeito disso é totalmente diferente. Porque eu acredito num Deus que é misericordioso, que é amoroso, que não pune. A gente é punido pelos nossos karmas, ou seja, magneticamente, ação e reação, o que você fizer, você vai atrair. Então Deus não está punindo ninguém, a gente só está atraindo a punição para nós mesmos. O que eu posso falar de Deus da minha forma de entendimento? Um ser amoroso, que quer o bem de todos, e até aqueles que fazem o mal têm a oportunidade de se regenerarem a partir do momento que se arrependam. Deus vai sempre dar a possibilidade, e a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade de você voltar, consertar seus erros e continuar seu processo evolutivo. É como se você estivesse aqui na Terra e no final da sua vida
você repetisse de ano, ou seja, como se você repetisse de ano na escola, você vai ter uma outra oportunidade para voltar futuramente e fazer as coisas diferentes, pagar seus karmas e continuar seu processo de evolução. Então nada mais justo do que isso. Porém, ela quis retirar isso da Bíblia, por quê? Porque ela não queria aceitar esse conceito, aceitar pagar os karmas dela de 500 almas que ela executou. Dessa forma, acreditavam que seria possível simplesmente finalizar o que quer que você tenha feito na terra e subir aos céus, se tivesse os contatos certos. Daí surge a doutrina de indulgências, ou seja, o que seria a doutrina de indulgências? Nada mais é do que a venda de lugares no céu por um sacerdote para pessoas, para você ou para seus familiares. Então a indulgência seria isso. Você, de certa forma, você contribuir, você iria pagar, iria comprar o seu lugar no céu. Se você é uma pessoa boa, já faz as coisas certas, e esse determinado sacerdote aqui já identificou isso, então você já está com o seu lugar no céu garantido. Então o que você pode fazer? Você pode estar pagando pelo lugar do céu de um ente família, de um ente querido seu, de um familiar seu. Essa é a doutrina de indulgência. Sem falar do purgatório, que é o lugar onde você vai ficar aguardando para purgar os seus pecados, e sem falar no inferno, que seria um lugar de condenação eterna para você, caso você tenha sido uma pessoa que fez coisas más. Você acredita realmente nisso? Tá, agora vamos trazer o conceito de reencarnação segundo Jesus Cristo, porque, querendo ou não, é um quebra-cabeça, e se você for procurar a fundo com a mente aberta, você consegue montar esse quebra-cabeça e consegue trazer as informações necessárias para você seguir a sua própria verdade. Vamos trazer uma passagem bíblica aqui a respeito da reencarnação. Naquele tempo, os discípulos o interrogavam dizendo: por que dizem, pois, os escribas que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram dele o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que ele estava falando a respeito de João Batista. Então você vê, João Batista foi a pessoa que preparou o caminho, ou seja, a voz que clama do deserto, preparou o caminho do Messias. Então ele foi lá, batizou Jesus, e eles perguntando, só que eles não sabiam que João Batista era a reencarnação de Elias. Elias já tinha existido lá no Antigo Testamento e era como se diz, já era programado para que ele reencarnasse num tempo futuro. E reencarnou como João Batista para preparar o caminho do Messias, ou seja, para preparar o caminho de Jesus. E Jesus está falando aqui, ó, João Batista, o Elias já veio, só que vocês não o reconheceram. E a gente veja que a morte de João Batista foi um pouco complicada. A pessoa lá, uma rainha, pediu a cabeça dele e ele foi decapitado. E dizem que, antigamente lá no Antigo Testamento, Elias era uma pessoa que mandava decapitar as cabeças, mandava matar as pessoas decapitando a cabeça delas. Então você vê, ele criou aquele karma lá no passado, reencarnou aqui na frente como João Batista e quitou esse karma dessa forma. Uma outra passagem, Jesus falando, está lá em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu. Então, ó, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu. Então, se você está aqui na terra, é porque de algum lugar você veio, você desceu do céu. E para que você volte no céu, você precisa estar aqui. Então, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu. Uma outra passagem. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como? Se a gente for se levar, se a gente for entender, se a gente for dar ouvido para pastores e pessoas que pregam o evangelho hoje em dia, eles iriam estar falando a respeito do novo nascimento, mas o nascimento em espírito. Eles não acreditam nesse termo reencarnacionista porque eles foram ensinados, programados a não acreditar. É a crença e é o paradigma deles, e está tudo certo. Serve para eles. Agora, se você quer abrir a sua mente, você vai ter que ver as coisas com outros olhos. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Ó? Ninguém vai ver o reino do céu, a não seja que nasça de novo. Então, por exemplo, se você quer ver o reino de Deus, se você quer voltar para Deus, vai ser necessário que você continue o seu processo evolutivo de várias e várias vidas, até que você se funda com Deus, até que você tire seu ego de lado e deixe que Deus tome o controle da sua vida, até que você e Deus estejam na mesma frequência. E qual a frequência de Deus? Amor incondicional, né? E Jesus respondeu: na verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, eles poderiam falar que é o batismo. Ótimo, é o conceito dos cristãos. Porém, nascer da água nada mais é do que você se purificar. Se purificar do quê? Das suas impurezas, sejam elas quais forem. E nascer do Espírito, que Espírito? Se você é um Espírito, de que Espírito você está falando?
Está falando do Espírito de Deus que habita em nós. Só que tem um duelo aqui, ó, o seu ego e a centelha divina. Você e o Espírito de Deus. Quem está no controle? Geralmente é o nosso ego que está no controle. E o que o ego diz respeito? Diz respeito às nossas vontades. A gente querer fazer sempre o que é da nossa vontade. Tem até uma pessoa que disse: eu não rezo o Pai Nosso porque eu não sei se a vontade de Deus é a mesma que a minha. Então você vê o tamanho do ego dessa pessoa. Quando que ela vai se fundir com Deus? Talvez não nessa vida, né? Vai ser necessárias várias e várias encarnações para que ela mude esse conceito dela. E mais uma passagem agora a respeito da centelha divina, a respeito de Cristo, ou a respeito do Espírito Santo de Deus que habita em nós, citado por Paulo. E o que ele disse lá em Gálatas? Já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. E esse Cristo é o quê? É a partícula de Deus que habita em nós. É a centelha divina que habita em nós. É o nosso corpo búdico. Búdico significa o quê? Aquele que atingiu a iluminação, o ser iluminado. E tudo isso está dentro de nós. Jesus não disse lá atrás: não virá o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós? Então por que a gente não segue esses princípios? Por que a gente não busca o reino de Deus dentro de nós? Por que a gente não tira o nosso ego de lado e deixa que a nossa centelha divina, a partícula de Deus que já é provada cientificamente, você pode fazer sua pesquisa por conta, cientificamente já é provado que nós temos a partícula de Deus em nosso DNA. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Não quero agredir crença de ninguém, não preciso que você acredite nisso, porque isso serve para mim. É onde eu estudei, é onde eu pesquisei, é onde eu cheguei. Se essas informações forem úteis para você e você sentir que essas informações podem ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, deixe seu comentário se você concorda ou não concorda. A gente respeita a sua opinião, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu vou deixar um pedacinho de um áudio de um trecho de uma palestra do professor Hélio Couto, onde ele fala um pouco mais a fundo sobre tudo isso que eu citei aqui. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E para coroar toda esta atividade, em 527, se eu não me engano, retiraram de todas as escrituras o conceito de reencarnação.